Bom dia, Igreja do Encantado, bom dia, Amarelinha, bom dia também você que não pertence à Amarelinha, mas que nos acompanha todo domingo de manhã na lição da IBD. Nós vamos dar continuidade aqui com essa revista, a Teologia das Boas Obras, e a lição de hoje, ela diz assim, a Igreja e as Drogas. O versículo-chave da lição, ele diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Está lá em Apocalipse 1:5. Então, Jesus, ele nos libertou dos nossos pecados, né? E não podemos deixar de dizer, né, que uma dependência à droga, né, uma dependência, qualquer vício, ele é um pecado, né? Porque ele é prejudicial à saúde. E o objetivo dessa lição é mostrar pra gente, igreja, como que a gente pode ser igreja fora da igreja, auxiliando essas pessoas que passam por esse problema do vício, né, das drogas ilícitas. Então a gente tem que despertar o nosso amor e o nosso fazer essa pessoa também se interessar, né, por Jesus, né, se interessar por deixar o vício, né, das drogas e ser salvo em Cristo Jesus, assim como nós já somos. Amém? Aqui na introdução, o autor fala que as drogas são um inimigo violento da sociedade, né? Com certeza, né? E droga a gente entende, né, como coisa ilícita. A gente está falando aqui, existem outros tipos de dependência, outros tipos de vício, como vício na comida, vício por comprar muito, né, consumo exacerbado. Mas a gente vai se ater aqui ao vício de drogas ilícitas, né? Aquela que prejudica realmente, mais efetivamente, o sistema nervoso central da pessoa, que muda a pessoa, né? E como que a igreja pode fazer isso, né? A palavra droga, ela foi primeiro usada lá na antiga Holanda, né? Chamava drug, e tem a ver com folha seca, porque se a gente lembrar, né? Droga também é medicamento. E os medicamentos eram feitos de folhas secas e aí se chamou drug. E depois, né, pra gente chamar droga, né? E são coisas, substâncias, né, que vão mudar sensações das pessoas, mudar atitude, mudar hábito, né? E aqui a gente vai ver como que a gente pode ajudar essas pessoas a saírem dessas drogas, né? Desse problema. O que acontece? O tópico 1, ele diz assim, um raio-x nas drogas ilícitas, né? E ele vai aqui mostrar, ele vai enumerar as principais, assim, as mais consumidas, né? E que trazem mais problemas, né, para o ser humano, né? Ele nem tocou assim no assunto muito de maconha, né? Mas ele falou das que prendem mais e que levam mais à destruição. Não que maconha seja assim, é uma droga leve. Ela é só o começo, né? E aqui ele falou um pouquinho da cocaína, ele falou de anfetaminas, do êxtase, do crack e da heroína. São as 5 principais assim que ele falou. E a gente entende como droga os analgésicos, estimulantes, alucinógenos, tranquilizantes, além do álcool, dentre outras. As psicotrópicas são as drogas que têm tropismo e afetam o sistema nervoso central, modificando as atividades psíquicas e o comportamento. Essas drogas podem ser absorvidas de várias formas: por injeção, por inalação, por via oral ou injeção intravenosa. E aí ele fala um pouquinho assim sobre cada uma, né, como eu já disse. E para a gente falar sobre um assunto, tentar ajudar, né, com relação a algum assunto, a gente precisa conhecer o mínimo desse assunto, né? Senão a gente chega assim cru. E aí ele falou assim rapidamente, né, dessas drogas principais. E o que a gente pode ver é que a maioria é estimulante, né? A pessoa vai ficar acordadona, né? Perder o sono, ter insônia, depressoras e perturbadoras de atividades mentais. Porque assim, normalmente ela aumenta a pressão arterial, né? Dilata os vasos. E aí que a pessoa fica com aquela sensação assim, com o olho vidrado, acordadona, né? Doidona, né? Como a gente vê.
E aí principalmente essas psicotrópicas, né, elas mudam o psiquismo, né, elas mudam a pessoa, né, às vezes o modo de pensar, o modo de agir, às vezes não, na maior parte das vezes. E aí, dependendo da droga, desde a primeira dose, do primeiro uso, ela já fica dependente, né? Tem droga que é tão forte, tipo crack, que acontece isso. E aí, o que eu destaquei aqui sobre a cocaína? Porque não tem tempo assim da gente ver, ler tudo que o autor destacou aqui, né? Por causa do tempo mesmo, que é reduzido, mas eu só peguei assim alguma característica do que ele falou. Então, cocaína. A folha de coca é transformada, né, vira uma pasta branca e depois é transformada em pó cristalino, né, que é o que a gente vê por aí. Normalmente é inalada e é estimulante, né? A gente vê que o uso, né, da cocaína, principalmente no meio artístico, né, a pessoa tá com nervoso, vai fazer um show. Aí, para tirar aquela ansiedade, quebrar aquela timidez dela, ela usa a cocaína e aquilo meio que dá uma coragem para ela falar em público, para ela cantar em público, né? E isso que eu destaquei aqui da cocaína, que é a que a gente vê mais por aí, né? As pessoas usando. Anfetaminas são também estimulantes. No estado puro, são cristais amarelos. São inaladas, injetadas via oral. É processada e transformada em cápsula. A anfetamina estimula o sistema nervoso central, né? A pessoa fica muito fora de si, né? Ela pode ficar agressiva, quebrar tudo, pode passar dias inteiros dormindo, pode passar dias inteiros sem comer, né? Sem beber. Então vira assim, dependendo do grau da dependência, ela vira assim um lixo humano, né? O êxtase, que é assim, o perigo dela é que ela é muito disseminada, muito usada assim, às vezes em barzinhos, né, boate, a pessoa coloca na bebida, é um barato você usar isso aqui, você vai ficar doidão, e ali naquele barzinho, naquele ambiente de festa, né, do mundo, a pessoa é oferecida a ela e acaba ela ficando dependente daquilo, né. Também é sintética, feita em laboratório, é alucinógena. Às vezes o artista produz sob efeito de drogas psicodélicas, estimulantes, e em forma de pastilha, pó, comprimido. O que acontece? Como eu disse antes, o artista, para ele tomar coragem, o artista do mundo, muitas vezes ele precisa beber alguma coisa, né? Às vezes até bebe no palco, né, também, ou ser estimulado por uma droga desses tipos aqui, né? E, inclusive, também a gente vê muitos casos assim de pintores, né, que usam drogas, aí tem aquelas alucinações, né, e aí a criatividade dele é aguçada. Acho que ele retrata o que ele vê, aquela coisa psicodélica, né. E aqui o crack, que também é um grande vilão, é uma pedra, né, crack, rock ou pedra. A pessoa fica alucinada, não sente fome. Quando fumado, vai mais rápido para a corrente sanguínea, para o pulmão, o sangue, e chega ao cérebro, né? E o que eu tinha falado antes, de drogas que tem o vício instantâneo. O crack é uma de que tem o vício instantâneo, né? A gente vê em documentários, vê na televisão, alguns artistas que morreram, né, por causa do vício, principalmente do crack, né? Artistas muito famosos e que morreram novos, inclusive, ricos, e depois foram ficando falidos e sem saúde, e a pessoa fica tão desesperada que quando ela é privada dessa droga, ela bebe perfume, ela cheira perfume, ela faz de tudo para ter um pouquinho dessa sensação de dependência, né? Ela quer, é uma fuga, né? Ela quer fugir do mundo dela e ela já está viciada, então ela faz isso, de tanto desespero. Ele falou também da heroína, que é extraída da papoula, que vira o ópio, depois a morfina e depois a heroína em pó. E tem ação depressora do sistema nervoso, né? Ela foi muito difundida, né, nos anos 60, essa droga, principalmente, né? Era muito, assim, entre os hippies, né? Era uma coisa, assim, bem difundida, bem usada, e uma coisa horrorosa que levou à destruição muito jovens, assim, em grupos, né? Muito jovens. E aí, a gente falou um pouquinho de cada um, e aqui o autor ele destaca assim: se quisermos ser igreja fora da igreja,
teremos que ir atrás destes usuários que muitas vezes moram a poucos metros da nossa igreja e até mesmo perto das nossas residências. Infelizmente, às vezes até dentro da nossa residência, né? É algum parente, né? Infelizmente. Então, a gente pode ajudar não só sabendo receber essas pessoas na igreja, como também ao evangelizar, né? Sabendo de uma pessoa com esse tipo de problema, a gente ir atrás dessa pessoa, né? E a gente vai assim, não com a cara e a coragem, mas com uma cobertura de oração, né? E com um pouco com jogo de cintura, né? Conhecendo um pouco daquela situação, né? Então, a motivação. Como igreja, precisamos entender essas motivações, fazer as intervenções para fazer as intervenções corretas. As drogas movimentam 500 bilhões de reais e está entre as 3 maiores economias do mundo, perdendo apenas para as armas e para o petróleo. Ora, se a gente está cercado de uma sociedade corrupta, eles têm interesse em acabar com o uso de drogas, com o tráfico de drogas? Não, isso é óbvio. Se movimenta esse dinheiro todo, né? As pessoas enriquecem com isso, né? Enriquecem ilicitamente. A gente vê, inclusive, governantes, né, presos que eram pessoas políticas e que eram traficantes e que ganhavam com o mundo das drogas, né? Então, para a sociedade corrupta, para a sociedade que ganha dinheiro com isso, não tem interesse em acabar com isso, né? É só hipocrisia mesmo. E nós, como igreja, temos um papel muito importante, porque se nós somos luz, nós queremos tirar a pessoa desse mundo, né, de trevas para poder salvá-las, né? E eu vou ler aqui algumas das motivações que levam a pessoa a buscar a droga, né? A gente já tem uma boa ideia do que sejam, né? Mas eu vou ler aqui só para reforçar. Problemas pessoais e sociais, influência de amigos, traficantes, sensação imediata de prazer que produzem, a facilidade de acesso e obtenção, desejo ou impressão de que elas podem resolver todos os problemas ou aliviar a ansiedade, fuga, acalmar, ficar acordado ou dormir profundamente, emagrecer ou engordar, fortalecer, aliviar dores, tensões, angústias, depressões, aguentar situações difíceis, privações e carências, encontrar novas sensações, novas satisfações e por força do hábito, que é o vício, né? A gente vê aqui que interessante que não está falando só assim dos problemas pessoais, sociais, né? Que a droga é uma fuga mesmo, né? Porque por momentos você vai esquecer aqueles problemas, né? Então é uma bela, entre aspas, uma bela fuga do mundo real. A pessoa não quer viver aquilo, então ela dá aquela escapadinha usando as drogas, né? E o que eu acho interessante aqui é quando falou droga para você dormir mais, né? Às vezes a pessoa tem até um problema sério na coluna, né? Que os músculos ficam retesados e aquela pessoa não tem um sono tranquilo. E ela pede ao médico um relaxante muscular, né? Um remédio que vá deixar o músculo bem calminho e a pessoa vai dormir profundamente. Aquela sensação da pessoa que não dormia bem é tão gostosa, passar a dormir bem, ter uma noite assim, um sono pesado, que aquela pessoa vai querer ficar ingerindo aquela medicação, né, por muito tempo. Então a gente tem que também ter cuidado para não se tornar dependente desse tipo de remédio, né, que não deixa de ser uma droga, né, porque pode fazer lá na frente, pode causar um mal para o sistema nervoso ou para o coração, né, que também é músculo. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí a igreja, como eu disse, ela pode ir atrás desses usuários, ela pode procurar essas pessoas, né, para tentar resgatá-las. Mas existem, né, o governo, ou ONGs, ou centros de reabilitação. Aqui no Rio, por exemplo, tem 3 CAPs, um em Campo Grande e 2 em Sepetiba, na Zona Oeste. Então, o governo tem feito alguma coisa para ajudar nesse sentido, né, de reabilitar os drogados, né? Às vezes até obra de fachada, coisa de fachada, mas eles têm feito alguma coisa. E a igreja tem feito o quê? Né? Existem alguns desses centros de reabilitação pelo Brasil que são evangélicos, né? Então, eles ajudam, né,
Mas a igreja em geral, né? Será que não é pouco que a gente tem feito? Inclusive, tipo assim, quando uma coisa tira o foco desses problemas, do problema da droga, por exemplo. Hoje a gente vive assim um problema bem maior, que é a doença, né? O vírus, o coronavírus. Mas quando a gente trata desse assunto de drogas, a gente tem feito alguma coisa ou a gente só fica no blá blá blá, né? A gente tem orado com pessoas que têm passado por esses problemas. Então o que que acontece? Já estamos terminando aqui. O tópico 3 diz assim: adeus drogas, a Deus, existe Deus, né? Essa frase ela foi difundida pelo Paulo César Graça e Paz, um cantor político, né, cantor evangélico, que existiu, que ele já faleceu em 2011, e ele foi um viciado, ele foi um dependente de drogas, então ele sabe pelo que ele passou. Na nossa igreja também tem gente que passou por esse processo de desintoxicação, já foi ao fundo do poço e saiu, graças a Deus, por isso, né? E a gente sabe que é muito difícil, porque o ex-drogado, ele fala assim, apenas um dia, como é que é? Mais um dia, tipo assim, mais um dia vencido, né? Então, cada dia ele pode ter uma recaída, porque é um negócio tão forte que ficou ali no organismo dele, que ele pode ter uma recaída. Então, ele celebra, né, cada dia que ele vence e não caiu nas drogas novamente. E aí ele falava isso: adeus drogas, adeus, esse Paulo César Graça e Paz. E para alcançar os usuários de drogas, não basta ter um sítio de reabilitação da igreja ou de uma denominação e largar aquela pessoa ali, né, durante meses, né? Porque assim, a pessoa pode ali ficar sem a droga, né, ter todo tipo de assistência, mas não é só isso que basta. Ele precisa ser reintegrado na família, ele precisa ser reintegrado principalmente na sociedade, porque se ele tiver a sensação, de novo, de inutilidade, a sensação, não consigo emprego, não consigo estudar de novo, acabou para mim, ele pode ter essa recaída e o negócio ser feio e não ter um retorno, né? Então a igreja ela precisa dar esse suporte, essas orientações, encaminhar para esses centros de reabilitação, procurar a família, né, para buscar ajuda nessa família, e também a própria família precisa ter ajuda, né? Nesses centros de reabilitação, muitas das vezes a família tem uma assistência, né? Então ele aqui citou 3 centros de ajuda, né, para o drogado, para o alcoólatra. Ele citou o Exército da Salvação, né, que eu só disse... esse Exército da Salvação começou lá em Londres, né, só destaquei isso aqui. E eles tinham como lema sopa, sabão e salvação, né, uma coisa bem completa, né? Quando você pensa nisso, você não pensa só assim, vou falar de Jesus para aquele drogado, né? Até porque se ele tiver sob efeito de drogas, ele de repente não vai captar praticamente nada, né? Ele vai ouvir, vai ficar te olhando, né? Tá ali sob efeito sob efeito de drogas. E aí, sopa, sabão e salvação, alimentação, né? Higiene e sim falar de Deus, né? Encaminhar para um centro desses, falar de Deus, né? Aí ele falou do Exército de Salvação, começou em Londres, mas hoje está em 118 países, né? Dentre essas coisas do trabalho com drogado, a gente sabe que o Exército de Salvação abrange muitas outras coisas, né? Pega doações e tudo mais. Ele citou também o Serene, Centros de Recuperação Nova Esperança, que atua desde 1989, que é lá em Santa Catarina, né? Eu estive pesquisando, é lá em Santa Catarina. Então, realmente é uma nova esperança que esse lugar vai oferecer para essa pessoa, né, com todas as atividades. O Serene, por exemplo, ele faz acompanhamento médico, laborterapia, atividades de lazer esportivas, educacionais, palestras, terapia em grupo, terapia individual, aconselhamento e a espiritualidade com base na Bíblia, né? O mais importante aqui, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira. A pessoa, ela num todo, né, o ser humano completo, ela precisa da espiritualidade. E principalmente ela precisa de Deus, ela precisa de Jesus, ela precisa de salvação. Então, terminando aqui, ele cita também o Servo, que é o Centro de Recuperação da Vida Humana. É uma instituição sem fins lucrativos
e realiza palestras, o mais interessante, realiza palestras em escolas, empresas e igrejas. Ela funciona lá em Cachoeira de Macacu. Então, tipo assim, é uma sugestão, né? A igreja não tem um aprofundamento sobre o tema, sobre como funciona o centro de reabilitação. Pode chamar uma pessoa lá desse centro, né, de reabilitação, para dar uma palestra para os jovens, para a igreja toda, né? É muito interessante. Então, aqui é fundamental também a participação da família no tratamento do dependente, pois tratam de ambos simultaneamente, visando o melhor resultado. Isso a gente já tinha falado, né? Então, como a gente vai agir? Vai buscar esse usuário. A igreja vai orar, vai buscar esse usuário e vai aconselhar essa pessoa, porque ela é dependente de droga, mas ela se sente só, ela ainda não é dependente de Jesus, né? Ela precisa ser dependente de Jesus. Então a igreja, ela não pode esperar uma cura instantânea dessa pessoa. Ela chegou lá na igreja, você orou por ela, né? Como se ela tivesse exatamente endemoniada, possessa, e aí minutos depois ela já não vai ficar mais sob efeito de drogas, né? Não. Ela é um trabalho assim lento, uma coisa gradativa, né, que vai acontecer com a persistência. Lá em Mateus 11:28, né, Jesus diz assim, é muito conhecido esse texto: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Às vezes a pessoa que é dependente, ela se acha no fim do túnel, né, no fundo do poço. Mas Jesus fala que ele quer aliviar essa carga, né? Erroneamente, as pessoas dizem que na Bíblia está escrito para você vir como está. Não está isso na Bíblia. Você pode vir como você está. Você está em pecado, você está com algum vício, você vem como está. Mas não é para você permanecer como você está, né? A gente confunde muito, né? Hoje a gente está vivendo um evangelho. As pessoas vivem um evangelho que tipo assim, como o pastor Hélio fala, o evangelho do nada a ver, né? Jesus disse para eu vir como eu estou. Não é isso. Jesus nem falou isso. Ele disse para você vir, que ele vai tirar a sua carga. Você que está cansado e sobrecarregado. Mas é diferente de você permanecer como você está. A gente vê muitos casos de pessoas que chegam como fumantes na igreja e ela entende que aquilo é um mal para ela, ela é templo do Espírito Santo, e ela consegue, com o poder de Deus, abandonar aquele vício e joga o maço de cigarro fora depois de anos de ser fumante, né? E assim pode acontecer também com o dependente de drogas, né? Então a igreja está aqui para ajudar, para tirar essa ideia errônea, né, de que é para você permanecer como você chegou. Não, a mudança, a conversão é isso, é mudança. Então é isso que a gente queria falar, né, que a gente precisa acordar, a gente tem que investir nessas pessoas, né, com esse tipo de problema, que é para a gente continuar fazendo a obra de Deus como Deus mandou. Amém? Que Deus abençoe você, tenha um domingo mais que abençoado, e que Deus esteja dando estratégias para você trabalhar, né, no meio dos jovens, no meio das pessoas que precisam de você. Amém?